pouquinho mais sobre problemas expostos na cidade de Manaus com toda essa situação. A gente está ao vivo agora por telefone com o Manuel Paiva, que é especialista em trânsito. Perguntei aqui se o Manuel podia conversar um pouquinho com a gente à tarde sobre essa situação e ele está conosco. Manuel, te agradeço por ter aceitado falar conosco, viu? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Patrick. Um forte abraço. Um forte abraço para você e para os ouvintes, Patrick. Para você também, Manuel. Eu queria entender sobre a sua opinião, né, com toda essa situação que aconteceu até rápido, né? Foi ontem e hoje de manhã. Mas já expõe alguns problemas estruturais da cidade? Eu não tenho nenhuma dúvida, Patrick. Nós estamos vendo aí o quanto o nosso sistema de transporte urbano ele é inconfiável, ele realmente traduz desconforto à população, as pessoas ficam um longo tempo esperando nos pontos e nos terminais, os ônibus sempre lotados, tem um longo tempo de percurso, né? E tem uma insegurança no sistema, Patrick, né? Tudo isso é o dia a dia das pessoas. Ontem, uma paralisação com a retirada de circulação de pelo menos 800 ônibus, nós verificamos que a cidade virou um caos. Por quê? Porque ontem foi uma prova que dizia o seguinte, Patrick, a cidade de Manaus, ela não suporta mais de 1 milhão de veículos que tem circulando nela, ele ocupando todo o sistema viário. Foi o que aconteceu ontem à tarde, né? Os ônibus saíram de circulação, essas pessoas ficaram ilhadas em todos os locais da cidade, elas estavam voltando para casa, e isso expôs aquilo que diariamente o usuário passa. É o dia a dia do usuário. Só que ontem misturou os proprietários dos veículos particulares, os veículos de carga, né, os motociclistas. A cidade virou um pandemônio, né? Então, essa é a grande questão. A cidade tem investido, tem priorizado o transporte individual e tem deixado de lado o transporte coletivo. A consequência é isso, Patrick. Não tem milagre, não tem situação emergencial. Ou a cidade se prepara para transportar a maioria das pessoas que moram longe, na periferia, que dependem do transporte, que efetivamente hoje elas reclamam exatamente que ela efetivamente fica muito tempo aí esperando nos pontos, nós vamos conviver isso constantemente. É uma lástima. Essa é a grande fratura da má qualidade do transporte público de passageiros, Patrícia. Eu acho que um outro ponto que a gente pode destacar também, além da má qualidade do nosso transporte público atual, é a falta de opção também, né? Você tem como opção de transporte público só ônibus. Aí dá problema no sistema de transporte de ônibus, acabou, não tem outra coisa, né? É individual. Quem não tem carro tem que ir atrás de um aplicativo. Eu ouvi não só de uma pessoa, mas de mais pessoas que foram tentar pedir aplicativo porque não tinha como voltar para casa, e o transporte estava dando R$80, estava dando R$90, estava dando um absurdo. Aí você vai pagar isso, você vai a pé. Dependendo da distância, eu prefiro ir a pé. Nem é exagero, inclusive. Então, faltam opções também, né? Perfeito, Patrick. Olha, você veja só, os trabalhadores do Distrito Industrial, né? Eles têm à disposição diariamente 2.000 veículos para transportá-los do trabalho para casa, de casa para o trabalho, né? Então, ontem, você não ficou sabendo que nenhuma fábrica parou, que houve transtorno numa fábrica, linha de produção que parou, né? Ou seja, o transporte de fretamento garante o deslocamento dos colaboradores do Polo Industrial de Manaus. É por isso que os 2.000 ônibus contratam e eles mostram a comparação. Nós temos 1.100 ônibus para o transporte urbano convencional.
É a única opção. Como você falou, não tem para onde fugir. E ontem, Patrick, a segunda opção da população eram os aplicativos. Além de ficar caro, não tinha deslocamento, porque os principais eixos trancaram. E as pessoas ficaram ilhadas, ficaram amarradas, ficaram isoladas. Não teve jeito. Ou seja, essa é a real situação do transporte coletivo urbano de Manaus. Sem opção, não confiável, demorado, caro, porque, Patrick, um serviço que oferece isso é muito caro para a população. Manuel Paiva, te agradeço, viu, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo em um horário um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado, para conversar com a gente. Abraço.